É com muita alegria falar do nosso amado Jesus. Quando o pastor dessa casa, o pastor de jovem, Risalvo, entrou em contato comigo, me convidando para ministrar a palavra, e ele me disse assim, vai ser Mateus 14. Falei, pastor do céu, não acredito. Eu tenho um mapa, que é um mapa que eu uso para orar pelas nações, que tem exatamente esse versículo. Então, igreja, eu quero inicialmente agradecer a Deus, porque eu ministro não na presença de vocês apenas, mas eu ministro diante da presença de Deus e de Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo que está ao meu lado. E eu convido então os irmãos a pousar os olhos e a derramar o coração no versículo que todos já conhecem, já estão falando, que é Mateus 24, 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este é um sermão profético de Jesus. E para entender esse sermão profético, é importante que a gente faça uma leitura mais ampla. Por isso nós vamos ler Mateus do versículo 24, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler aqui para adiantar. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e rumores de guerras. Olhai, e não vos assustei, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiado em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, então virá o fim. Ao pensarmos nesse texto, a gente vai entender no final da ministração o que é este evangelho do reino. E para isso, irmãos, ao longo dessa ministração, eu vou explorar cada um dos versículos, mostrando o que Cristo estava mostrando para os discípulos e a igreja primitiva, mas também o que Jesus está dizendo hoje para nós como igreja. O texto ele começa mostrando que Jesus está no templo. Jesus pregando, ensinando como lhe era de costume. E após sair do templo, os discípulos, eles estão encantados, eles estão maravilhados com a beleza daquele templo. Então, por que eles estavam assim? Porque a maioria dos discípulos, exceto Judas, eles eram galileus, de uma cidadezinha pequena, um pequeno povoado. Então imagine você, de Cruz das Almas, ter a passagem para ir para Dubai e chegar naqueles prédios cheios de ouro, aquelas coisas que você nunca viu na vida. Você ficaria encantado, admirado.
Mas Jesus não se admira com aquilo. E o que ele tem é um juízo para o templo de Jerusalém. Enquanto os discípulos estavam admirados com aquela beleza terrena, Cristo não se admirava com essas belezas. Mas ele dizia: não veste isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E de fato isso aconteceu. Por quê? Porque as construções feitas pelo homem, elas são frágeis, assim como o templo de Jerusalém. E no ano 70 depois de Cristo, no ápice da Primeira Guerra Judaico-Romana, o general Tito invade Jerusalém, toma Jerusalém, queima o templo e destrói o templo de Jerusalém. Registros históricos dizem que foi tal a destruição, e como o templo era adornado de ouro, que as pedras eram revolvidas para buscar o ouro que estava ali naquele templo. Não ficou pedra sobre pedra. E depois de proferir essa sentença contra o templo de Jerusalém, Jesus leva seus discípulos para o Monte das Oliveiras, que é um monte que está de frente para aquele templo. E os discípulos, então, como nós também somos curiosos, estavam se perguntando o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Eles estavam curiosos, assim como muitos de nós estamos curiosos. Quando vai acontecer a consumação do século? Quais são os sinais do fim? E aí é por isso que os discípulos perguntaram: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus, conta para a gente, quando é que vai acontecer a destruição de Jerusalém? Conta qual é o evento extraordinário que vai marcar o final de um tempo para o início de outro. Os discípulos estavam curiosos. Porém, Jesus não marcou data. Ele não marcou data. Ele apenas disse os sinais. E isso que Jesus fez, mostrando os sinais, era para que todos os cristãos, em todas as gerações, estivessem vigilantes e discernindo os tempos. Cristo não marcou data, mas nos aponta os sinais. E quando que começa o fim dos tempos? Quando é que começa esse fim que Jesus está falando? Se a gente for parar para pensar, o fim dos tempos inicia em Pentecostes. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e que ali começa a igreja então é levada para os 4 cantos, Jerusalém, Samaria, Judeia, e o reino é espalhado, ali começa alguns sinais: perseguição, guerras, mortes, torturas. Isso aconteceu na igreja primitiva, mas isso acontece ainda hoje. Desde os tempos do fim, que iniciou em Pentecostes, até hoje, nós estamos vendo os sinais. E tem um aspecto interessante. Quanto tempo a igreja está firme e avançando, fazendo o reino de Deus conhecido? Se a gente for parar para pensar o que eu estou explicando, o início de um longo fim, o início do fim dos tempos, acontece com o derramar do Espírito Santo em Pentecostes. E se eu considero que a morte de Jesus, porque Jesus morre para que então o Consolador venha, então a igreja nasce. Jesus morreu aos 33 anos. Nós estamos em 2025. 2025 menos 33, a gente tem 1992 anos que a igreja está de pé, está avançando e fazendo o rei e o reino conhecido.
Cristo marcou a história. A gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Então, 33 anos depois de Cristo, a igreja tem 1992 anos firme, vencendo contra guerras, contra perseguições, contra fome, contra pestes. A igreja não parou. Quem conhece aquele louvor? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. A igreja está de pé. E para permanecer de pé, eu que sou igreja, você que é igreja, nós que somos igreja como o corpo de Cristo, o que nós temos que estar atentos. Mateus 24, Mateus 25, se vocês forem olhar, Jesus, ele começa a ensinar algumas parábolas. A parábola das virgens, a parábola dos talentos. E em todas essas parábolas, existe uma palavra que marca todas. Vigilância. Vigilância. E é em cima disso que a gente vai começar agora a caminhar em cada versículo de Mateus 24, do 1 ao 14, para entender que reino de Deus é esse que nós estamos pregando. Irmão, pode passar o slide. O primeiro alerta que temos que estar atento. Cristo inicia dizendo para os discípulos da igreja primitiva e para nós. Mateus 24, do 4 ao 5, Jesus diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal é o sinal do engano. A declaração de Cristo, tomem cuidado, acautelai-vos, ela serve como um chamado à vigilância e ao discernimento para que não sejamos enganados. Porque o engano é a marca dos últimos dias. Paulo, ele vem falando isso a Timóteo. Lá em 1 Timóteo 4:1, Paulo diz assim, aquele jovem, Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Mas o alerta de Paulo não foi só para Timóteo. Em Atos, o apóstolo Paulo, ele vai falar com os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele vai dizer assim, em Atos 20, do 29 ao 30. Olha o que Paulo diz. Porque eu sei que isto vai acontecer. Depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Observe, Cristo nos dá um alerta, Paulo dá um alerta a Timóteo, Paulo dá um alerta aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele alerta que o engano não só está lá fora, o engano também pode estar em nosso meio. Por isso, vigilância e discernimento. O verbo enganar, ele é um verbo ativo, em que a pessoa ela está intencionada em levar o outro ao engano. E isso é o que está acontecendo e nós temos que ter vigilância. Essa exortação também ela é muito relevante para hoje, porque infelizmente vocês sabem que a pregação do evangelho genuíno está sendo distorcida. Cristo
é o centro do Evangelho. Irmãos, é tempo de vigilância. Só que existe um segundo sinal. Eu vou trazer alguns sinais aqui. O primeiro sinal é engano. O segundo sinal que Cristo traz em Mateus é guerras e rumores de guerras. Diz assim Mateus 24:6. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quantas guerras já aconteceram? 2. Pode passar, irmão. 2 guerras. A primeira guerra e a segunda guerra são as guerras mundiais. Observe, a primeira guerra ela aconteceu em 1914, terminou em 1918. Quase 200 milhões de pessoas morreram. A Segunda Guerra Mundial, em 1939, acabou em 1945. 85 milhões de pessoas foram mortas. E a gente tem a marca na história do Holocausto, onde os judeus foram mortos por um espírito antissemita. 2 guerras aconteceram. Mas vocês já se perguntaram quantas guerras estão acontecendo atualmente? Pode passar. Atualmente, guerras grandes que estão acontecendo, podemos citar 5. A guerra entre Israel e o Hamas, que a gente vê noticiada. O conflito entre Azerbaijão e Armênia. Uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Guerra entre a Síria. E uma guerra civil no Iêmen. Porém, essas são as 5 maiores. Se a gente for considerar conflitos menores, e vocês pesquisarem, vocês vão ficar sabendo que existem hoje quase 120 conflitos acontecendo nas nações. Guerras e rumores de guerra. E atualmente, a gente tem um rumor de guerra. Eu não sei se vocês notaram esse rumor de guerra. Pode passar. E o rumor de guerra que nós temos é um rumor de uma terceira guerra mundial. Por que essa guerra pode acontecer? Por causa do avanço da tecnologia e o domínio dessa tecnologia, e por causa da economia mundial. Quem foi que viu o desfile imponente da China? Aquele desfile imponente da China, mostrando ali, lasers de defesa aérea, caças furtivos, bombardeios com capacidade nuclear, mísseis nucleares, mísseis antinavios, drones submarinos, mísseis balísticos intercontinentais. A China mostrou ao mundo, principalmente aos Estados Unidos, que eles estão preparados para a guerra. Há um rumor de guerra no ar. Todos os conflitos que estão acontecendo, eles estão avançando. Pode passar. E aí a imagem dos homens que estão afrontando e declarando: nós temos poderio para agora enfrentar os Estados Unidos. Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un, reunidos ali, naquele desfile, onde o poder bélico foi mostrado para as nações. E eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar de um relógio chamado relógio do juízo final? Alguém já ouviu falar desse relógio? Pode passar, irmão. Existe um relógio, pode passar o slide. Existe um relógio chamado o relógio do juízo final. Esse relógio, ele foi criado em 1947. A guerra aconteceu, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945. Os cientistas, e não é qualquer cientista não, são 11 prêmios Nobel.
grandes pesquisadores no mundo. Eles usam de uma forma metafórica um relógio que eles chamam de relógio do juízo final. Esse relógio, irmãos, é uma metáfora para mostrar quanto tempo a humanidade está próxima de se aniquilar. Quanto tempo falta para a humanidade se autodestruir. E como eles consideram esse relógio? Ele considera a proximidade da meia-noite. Chegou a meia-noite, quanto mais próximo o ponteiro estiver da meia-noite, isso significa que o mundo está caminhando para o fim. A meia-noite. O relógio ele chegou depois da Segunda Guerra Mundial, em 1991, com a Guerra Fria. Ele chegou a mais ou menos 17 minutos da meia-noite. E todos os anos, esses 11 cientistas, que foram ganhadores do Prêmio Nobel, eles se reúnem e aí, considerando alguns aspectos geopolíticos, eles vão dizer se o relógio avança para meia-noite ou retrocede em relação à meia-noite. E em 2025, o relógio está a 89 segundos da meia-noite. Por que eles consideraram isso? Por causa da guerra que começou entre a Ucrânia e a Rússia, por causa do avanço da inteligência artificial e o uso da inteligência artificial para a guerra, e por causa das mudanças climáticas. Considerando esses fatos geopolíticos, esses cientistas mostraram que o relógio está agora a 89 segundos da meia-noite. E todas as vezes que eu vejo essa notícia, eu só lembro quando Jesus diz em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E uma voz diz, aí vem o noivo. Em que momento, qual é o horário que a voz grita, aí vem o noivo? Meia-noite. O Senhor Jesus diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito que diz, eis o noivo saí-lhes ao encontro. 10 virgens, 10 noivas, 10 usando vestidos, porém, 5 prudentes, 5 nécias. 5 carregavam azeite de reserva em suas lamparidas, 5 não carregavam. Cristo nos alerta a estar vigilantes e discernindo os tempos e as estações. Se a gente for ler a parábola das 10 virgens, o versículo que eu deixo aqui é: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Além do relógio da meia-noite, existe o cofre do Apocalipse, ou o cofre do juízo final. Pode passar, irmão. O cofre do Apocalipse, ou o cofre do juízo final, ele existe, ele está na Noruega, mais ou menos 1000 quilômetros do Polo Norte. É um cofre instalado num lugar chamado Svalbard. Esse cofre, ele tem por função armazenar sementes de todas as nações do mundo. Então, as sementes de todos os cereais, de todas as espécies alimentícias que nós conhecemos, espécies nativas, tudo que você imaginar, estão armazenadas no cofre que eles chamam, os cientistas chamam, cofre do Apocalipse ou cofre do juízo final. E por que eles fazem isso? Porque eles querem ter a garantia de que, se acontecer uma grande catástrofe mundial, vai se ter sementes para continuar existindo a vida na Terra.
Esse nome desse cofre é uma espécie de silo global de semente. Hoje, existe 1,2 milhões de amostras de sementes. Ano passado, a Embrapa de Brasília, ela enviou para o cofre sementes daqui da nossa nação, sementes de interesse agrícola, para que fique armazenado lá. Esse cofre ele está em uma profundidade muito grande, as sementes estão guardadas abaixo de menos 18 graus, e eles estão atentos a isso. Quando eu olho para esse cofre do juízo final, ou o cofre do Apocalipse, eu lembro muito do que Jesus disse em Lucas 12, do 15 ao 22. Eu vou ler para vocês o que Jesus está falando. Jesus, em Lucas 12, do 15 ao 22, ele propõe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. O que eu quero dizer com isso? O mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, estão alertas e estão fazendo um silo, um cofre, e armazenando para si muitas sementes. E eles têm nisso segurança. Enquanto a nós, onde está a nossa segurança? Diante disso que eu estou falando, é para a gente ficar desesperado? Não, porque a nossa segurança está em Deus. Os ímpios, eles estão armazenando semente de todo mundo, porque eles sabem que algo está chegando. Ou melhor, eles podem não saber, mas há alguém, e ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o noivo da igreja que está voltando. E a nossa esperança deve estar no Senhor. Eu trouxe essas informações, não é informação mentirosa, é informação científica, que eu tenho lido e estudado sobre. E aí, quando eu trouxe isso, a minha intenção não é deixar o coração da igreja aflita, não é deixar o seu coração perturbado, não é deixar o seu coração com medo. Não. Essas informações é para deixar o seu coração firmados na fé e na confiança que Deus é o dono da história e que todas essas coisas precisam acontecer para que se cumpra a palavra. Vigilância. Jesus diz em Mateus 24, 44, por isso estáis vós preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Percebem? Vigilância. Irmãos, o chamado para este tempo é vigilância e santidade. E infelizmente, são poucas as mensagens que estão chegando para confrontar. São poucas as mensagens que estão te chamando para andar em santidade, em vigilância.
Porque a teologia da prosperidade agora saiu um pouco e está entrando uma teologia coach, em que está massageando o teu ego, em que está dizendo que tudo vai bem, folga, anda, tudo está tranquilo. A teologia coach coloca a sua dor no centro. Você não está para sofrer. Que isso? Jesus morreu e viveu para que você viva em abundância e glória a Deus. Vivemos para ter abundância sim, mas a verdadeira abundância não é só a riqueza material. Porque se for só essa que eu e que vocês têm, somos os mais pobres dos homens. A verdadeira riqueza é Cristo em nós, a esperança da glória. Esta é a riqueza da igreja. Jovens, é tempo de despertar e estar vigilante em oração e consagração. Se a igreja primitiva, há quase 2000 anos atrás, ela esperava a volta de Cristo, se a comunidade científica está esperando alguma catástrofe, por que nós não estamos esperando o retorno do rei? Porque muitas vezes você e eu andamos como se não estivéssemos esperando a volta do rei. Por quê? É tempo de acordar. É tempo de despertar. Estamos diante de uma desordem. Quem é que está sentindo que na atmosfera há um caos? Há um caos emocional, há um caos financeiro, há um caos político, há um caos social, há um caos. Porém, Cristo nos alerta, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mateus 24:6, ele diz: ouvirei de guerras e rumores, mas não vos assusteis, ainda não é o fim. Esse versículo, irmãos, é um convite a manter a fé, a vigilância e a tranquilidade em meio à agitação do mundo. Precisamos estar alertas ao que está acontecendo e começar agora. Não é para amanhã, não é para ano que vem, não é daqui a 5 anos, é para hoje. É para hoje, é para agora. Orar, jejuar, chorar, se render aos pés do Cristo. É tempo de preparação. Cristo, em Mateus 24, ele vai dizendo o que vai acontecer com a escalada desses conflitos. E no versículo 7 ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E aqui eu quero trazer um outro conhecimento científico. Saiu no nosso meio ano passado, e esse ano a comunidade está em polvorosa, pode passar. Uma nova doença que surgiu. Não sei se vocês chegaram a ver no Globo Rural, que é a vassoura de bruxa da mandioca. Pode passar, irmão. Desculpa, pode voltar então. O terceiro sinal é essa vassoura de bruxa da mandioca. Essa vassoura de bruxa, irmãos, ela foi encontrada lá no Oiapoque, bem lá no norte, numa reserva indígena no meio da mata, no meio da Amazônia. Os indígenas começaram a perceber que os plantios de mandioca estavam sendo perdidos. Eles plantavam e morriam tudo, perdiam tudo. E então, foram feitas visitas e a Embrapa do Amapá coletou o material, eles fizeram análise, enviaram para a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Vocês já ouviram falar dessa Embrapa? É comum para a gente aqui, né? Eles enviaram o material
para a Embrapa, Mandioca e Fruticultura, para fazer a análise genética para confirmar esse fungo. E eles descobriram que o fungo, a praga estava sendo disseminada por um fungo que é denominado de Cerotobacillus theobromai. E esse fungo, ele causa o envasouramento da mandioca. Então, o fungo, ele acaba, ele destrói a planta, tornando ela frágil, as raízes não conseguem aumentar de produção e a planta, então, morre. Essa é a preocupação da ciência. Eu trabalho com fisiologia vegetal. Então, eu estou falando daquilo que a gente está trabalhando, do que nós estamos preocupados nos bastidores. Essa praga, ela é fácil de disseminar porque é um fungo. O vento dissemina, animais disseminam. Então, toda a comunidade, ela está atenta ao avanço dessa praga e tendo muito cuidado para que ela não espalhe pelo Brasil. Por quê? Porque isso vai afetar a economia, principalmente das comunidades, das pequenas comunidades que utilizam a mandioca para fazer farinha e tantos outros derivados. Isso é atual. Fome está chegando quando a gente pensa que pragas estão surgindo, destruindo muitas coisas. Mas todo mundo viu, chegou Covid, tem o Nipah, tem o Zika vírus, tem várias outras doenças. A gente está vendo alagamentos no Rio Grande do Sul, porque o que está acontecendo? A temperatura da Terra está aumentando. No Tratado de Paris, os cientistas se reuniram e eles estabeleceram que a temperatura da Terra não poderia chegar acima de 2 graus. Então, se está 35, 37, não pode passar muito. Hoje, a temperatura está acima de 1,5. E a estimativa é que chegue, daqui a alguns anos, algumas décadas, a 4 graus. Isso vai gerar um caos social, econômico, na agricultura, vai mudar o cenário da agricultura, porque algumas regiões vão se tornar secas, outras vão se tornar alagadas, o mapa da agricultura vai mudar. Fomes, pestes, guerras. Cristo nos chama também para um alerta espiritual, que é uma outra fome que está aí acontecendo. Fome de Deus. Fome de Deus. Então, que vocês corram atrás do pão e da água, porque ela está disponível, e nele a nossa fome é saciada. E o terceiro sinal é perseguição. Mateus 24, do 8 ao 10, Cristo diz assim: mas todas estas coisas, que todas essas coisas? Tudo que eu falei, tudo que Cristo falou. Guerra, rumor de guerra, fome, terremoto. Isso ele estava falando para a igreja primitiva. Isso ele está falando para nós hoje. E isso eu trouxe algumas coisas mostrando o que está acontecendo hoje. Todas estas coisas são o princípio de dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Como igreja livre, nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é perseguição. Jesus estava falando para os seus discípulos, e a igreja primitiva soube o que é perseguição. Os discípulos, os apóstolos, eles foram mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André numa cruz em forma de X. Tiago, filho de Zebedeu, morreu decapitado. Tomé, ele morreu com uma lança. Tiago, filho de Alfeu, apedrejado. Os discípulos de Cristo foram mortos por amor ao rei e ao reino de Deus. Mas não é só a igreja primitiva que morreu.
Ainda hoje existem irmãos que estão morrendo por amor ao rei e ao reino. Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza, quando se trata de missões, da janela 1040. Quem já ouviu falar da janela 1040? A janela 1040, irmãos, é uma área onde está, se a gente pegar o globo, ela vai estar na latitude aqui de 10,40, por isso que é esse nome. É um retângulo que vai compreender a Ásia, o Oriente Médio e o norte da África. Nessa janela, mais da metade da população mundial vive sem conhecer Cristo. Estima-se que 3,4 bilhões de indivíduos vivam em aproximadamente 6.118 grupos de povos não alcançados. Na janela 1040, ela é também conhecida como cinturão resistente. Por quê? Porque ali estão os muçulmanos, hindus e budistas do mundo. E ali o evangelho é ferrenhamente resistido. A janela 1040, nós temos uma igreja que está morrendo para fazer o reino avançar, para fazer o reino conhecido. Atualmente, irmãos, não se enganem, porque a gente é livre, a gente pode vir à igreja quando quer, tem várias Bíblias, pode cultuar, pode adorar, mas não se enganem. Existe atualmente um massacre de cristãos e o mundo está em silêncio. O mundo está em silêncio. E por incrível que pareça, até nós. Porque a gente quase não fala disso. Se vocês entrarem no site da agência Portas Abertas, ela vai mostrar que em outubro de 2021 a setembro de 2022, 5.621 cristãos foram mortos pela fé. De outubro de 2022 a setembro de 2023, 4.998 cristãos foram mortos. E de 2023 até ano passado, 4.476 cristãos foram mortos por causa do rei e do seu reino. Em relação aos cristãos que foram presos, condenados ou que ainda estão detidos sem julgamentos, a gente tem 4.542. Isso foi o dado de outubro de 2021 a 2022. 4.125 irmãos presos de outubro de 2022 a setembro de 2023. 4.125 de outubro de 2023 até ano passado. Se você tiver curiosidade, entre no site Portas Abertas e vocês vão ver esses dados referente ao ano passado. Nós não queremos pensar nisso. Eu, quando estava fazendo essa ministração, eu fui confrontada pelo Senhor. E eu espero que o Espírito Santo confronte o coração de vocês também. Porque nós não queremos nem pensar. Nem pensar. Às vezes, uma vez ou outra, rapidinho, mas logo a gente tira. Eu não quero pensar, eu já tenho muitos problemas, minha vida já é muito difícil, eu estou passando por várias coisas, eu não quero pensar. Ei, você já parou para pensar que existem irmãos na janela 1040 que estão morrendo pelo rei e pelo avanço do reino? Somos nós, igreja brasileira, somos nós, igreja da América do Sul, melhores que os irmãos que estão na janela 1040? Somos melhores? Se eles estão passando, e se Deus quiser que passemos também? A minha oração há muito tempo é uma: Senhor, me ajude a passar por tudo o que o Senhor quiser que eu passe. Senhor,
ajuda-nos a passar por tudo o que o Senhor quiser que passemos. Eu não quero sofrimento, irmãos. Essa mensagem me confronta como está confrontando vocês. Eu não quero sofrer. Mas, na nossa caminhada, pelo menos uma vez é necessário pensarmos disso. Porque nós já estamos vendo que já há uma nuvem de resistência, de embates, que vai exigir posicionamento. Que Cristo tenha misericórdia de nós e nos dê graça sobre graça. É tempo de oração. É tempo de orar. O que eu estou falando? Jesus, ajuda-me a passar por tudo que o Senhor quiser que eu passe. E como vamos passar se Ele quiser que venha sobre nós um tempo de perseguição? Ele quer que nós vamos passar com a alma em paz. E sabe como Cristo me ensinou isso? Ao ler o Getsêmani. Quando você lê Mateus 26, do 36 ao 39, todo mundo sabe. Jesus está no Getsêmani e ele diz assim: olha o que o nosso Senhor está dizendo. Então, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar. Olha o que Jesus diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Em outras versões diz: a minha alma está cheia de angústia até a morte. Por quê? Porque estava diante de Cristo uma decisão: fazer a própria vontade ou fazer a vontade do Pai. E Cristo, como homem e como Deus, Ele mostra o que nós devemos fazer para passar por tudo aquilo que o Pai quiser que passemos. Ele nos ensina que nós devemos dobrar os joelhos e dizer assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. É fácil dizer isso, irmãos? Não foi fácil para o Cristo. O Cristo de Deus, ele orou quantas vezes essa mesma oração? 3 vezes. Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. A vontade de Deus foi feita e Cristo morreu por amor a nós. E sabe como ele foi para o Calvário? Sabendo a tribulação que o esperava, ele foi com a alma em paz. Ele foi como um cordeiro mudo. Cristo, quando foi afrontado, ele guardou o silêncio. Eu não consigo imaginar o rosto do meu Senhor atribulado, angustiado, diante da provação que estava diante dele. A humilhação, os cravos, a coroa de espinhos que era minha, e o pior de todos os sofrimentos que Cristo não queria passar, era a separação do Pai. Porque Cristo grita na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Davi, quando peca, Davi grita: não retires de mim o teu espírito. Irmãos, Cristo não teve medo da cruz, ele não teve medo da coroa. O medo de Cristo, o cálice que ele pediu para o Pai tirar dele, era o cálice da separação.
Cristo andou pregando o Evangelho e ele ouvia o Pai. Ele fazia o que o Pai falava. Mas quando ele tomou o seu pecado, quando ele tomou o meu pecado, quando ele se tornou uma pústula fétida diante do trono de Deus, por sua causa, por minha causa, pelos nossos pecados, Cristo grita: Eli, Eli, por que me desamparaste? Cristo foi para a cruz. Cristo sofreu por amor. E o quarto sinal, e já finalizando, Cristo diz que, Mateus 24, 11, 13, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A mensagem, ela está enfatizando a urgência que os cristãos devem cultivar e preservar o amor em tempos difíceis. Em tempos difíceis, o amor no nosso coração deve ser preservado. E esse amor, até mesmo por aqueles que nos afrontam, até mesmo por aqueles que nos constrangem, até por aqueles que nos querem o mal, é esse amor que vai ser testemunho contra a iniquidade que permeia o mundo. Sabe por que o amor está esfriando? O amor está esfriando porque a gente não chora mais. Eu tenho orado ao Senhor e pedido: Senhor, dai-me lágrimas para chorar. Nós não choramos mais. Nós vemos notícias ruins e para a gente está passando. A gente não chora por crianças que estão sendo abusadas. Você já parou para pensar o que é isso? Uma criança pequena com um homem adulto. Nós não choramos mais por isso. Nós não choramos por mulheres que estão morrendo. Nós não choramos mais por aqueles que passam fome. Irmãos, a maldade está aumentando. Na cidade dos meus pais, em Eunápolis, uma jovem envolvida no tráfico, ela foi morta. Mas ela não foi morta de qualquer maneira. Ela foi morta e esquartejada. E colocaram na boca dela um papel. E além de tudo isso, eles filmaram, esquartejando a menina. E colocaram nas redes sociais. É esse o nível de maldade que a gente está vivenciando hoje. E como estão os teus olhos? Vocês estão chorando? Eu estou chorando? Essa mensagem, irmãos, não é para vocês só não, é para mim também. Eu preciso chorar mais. Eu não tenho bálsamo. Eu não tenho nardo puro. Eu só posso ter lágrimas para me ajoelhar e chorar nos pés furados do Cristo. Porque a gente tem que imaginar que Cristo está lá no alto, mas Ele olha para a terra e Ele vê a criança sendo abusada, Ele vê uma moça sendo esquartejada e o coração de uma mãe sendo rasgado, Ele vê um homem sendo brutalmente assassinado. E como estão os nossos olhos? Nós não choramos mais. E aí eu pergunto: que evangelho do reino é esse que Cristo está falando? Cristo diz assim, que é a mensagem, né? 24:14. E este reino, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que evangelho do reino é esse que vocês estão pensando? Que vai ser pregado em todo mundo, para então vir o fim. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. O último, primeiro. O maior tem que ser o... E aí, o reino é tão de ponta cabeça que a gente vai para o Sermão do Monte. O que Cristo está falando para os discípulos no Sermão do Monte? Que diante das lágrimas, nós somos bem-aventurados. Como assim?
Bem-aventurados é os que choram. Vê como é o contrário? Bem-aventurados não é aqueles que estão rindo. Bem-aventurados é os que estão chorando nos pés do Senhor. Esses são os bem-aventurados. Bem-aventurados é que diante das guerras, a gente tem que ser pacificador, tem que ser manso. Diante da guerra que está aí, as quais eu falei, guerras no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, seja lá onde você for, diante dessas guerras, o reino, como é que é o reino que eu estou pregando? Ser pacificador e manso. Esse é o reino que Cristo está nos ensinando. E muitas vezes nós não entendemos nem que reino é esse. Cristo está dizendo, diante das injustiças, bem-aventurados é vocês que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados é quando vocês forem perseguidos. É ou não é um reino de ponta a cabeça? Bem-aventurados são vocês quando sofrerem perseguição por amor ao meu nome. Bem-aventurados, felizes, é quando vocês forem perseguidos, quando forem injuriados, quando levantarem mentiras contra você, por amor ao meu nome. Não é por causa do seu pecado, não. Porque às vezes a gente passa essas guerras por causa dos nossos pecados. Eu estou falando, é por amor ao nome de Cristo. Um reino de ponta cabeça. E aí, irmãos, diante de um mundo em guerra, diante de um mundo sem paz, diante de um mundo cheio de ódio, diante de um mundo que não tem nada de bom para oferecer, sabe o que Cristo está dizendo? Que este evangelho, o das boas novas, vai ser pregado a todas as nações. Qual é o evangelho? Em meio à guerra, Cristo é a paz. Em meio à fome, Cristo é o pão. Em meio à guerra, Cristo é o príncipe da paz. É esse evangelho do reino. Este é o evangelho que vai ser pregado. Diante daqueles que estão odiando, Cristo é amor. Percebe que este evangelho é profundo, é denso e é difícil? E eu quero dizer, para finalizar, que eu fui muito constrangida com o Senhor. E eu falei, Senhor, eu acho que eu não consigo. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, Senhor, e aí, como é que eu vou fazer? E o Senhor me fez lembrar. Ele não apagará o pavio que fumega, mas antes soprará sobre as nações, soprará sobre a igreja, mais uma vez, o Espírito Santo da promessa, e nós seremos como tochas acesas em meio às trevas, em meio à meia-noite. Nós seremos tochas acesas para pregar o reino de Deus, que é um reino de ponta cabeça. Onde estiver o ódio, Cristo em nós, esperança da glória, é o amor. Onde tiver ausência de paz, Cristo em nós é a paz. Onde estiver perseguição, Cristo em nós é a oração pelo que nos persegue. Este é o reino que vai ser pregado. E a mensagem de esperança é que Cristo, Ele está comprometido a nos amadurecer. Ele está comprometido a nos amadurecer e nos deixar aptos a pregar o evangelho do reino, o qual ainda a gente não tocou, mas os irmãos da janela 1040 têm tocado. Cristo irá amadurecer nós como igreja, e nós seremos respostas às nações. Seremos como tochas acesas em meio às trevas. E a glória de Deus em Cristo Jesus em nós será a esperança de uma vida eterna. Que Cristo nos fortaleça.
que assim como me confrontou, porque a espada vem primeiro naquele que está estudando e recebendo do Senhor, mas que tenha confrontado você também. E que vocês, como eu falo com o Senhor, Senhor, eu sou o teu povo e eles é o meu povo. Então eu estou no meio de vocês, porque eu sou parte do corpo de Cristo. Que Cristo nos amadureça e nos faça crescer para a glória do Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço.